Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre a prosperidade judaica e quanto que os conceitos do judaísmo e até mesmo a cultura judaica influencia no sucesso tanto de empreendedores quanto de pessoas que mudaram o mundo. Se você pegar estatisticamente o número de descendentes judeus que ganharam o prêmio Nobel é um número extremamente alto. Eu quero tentar entender um pouco mais, inclusive descendo na Cabala e alguns conceitos pouco conhecidos, mas que podem fazer uma diferença muito grande na vida dos empreendedores. Para bater esse papo com a gente, primeiro de tudo, cara, Bruno, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado por trazer o Pessar. Falei certo? Certinho, para bater esse papo. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Rabino Pessar, cara, vai ser uma honra poder bater esse papo contigo. Prazer é meu, pô. O Bruno também aí fez essa ponte. Tô muito feliz de estar com vocês, acho o trabalho de vocês maravilhoso. E vai ser legal a gente poder, né, trazer um pouquinho de segredos judaicos, de como a gente fazer o mundo um lugar melhor, né? Acho que nosso trabalho, nosso dia a dia é para fazer desse mundo um lugar melhor. E é isso aí, tô muito, muito feliz. Sem dúvida. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. E aí, Léo? Cara, hoje eu vou aprender muito. Uma aula aqui. Assim, sabe que uma coisa que aconteceu no nosso workshop? Normalmente eu fazia o workshop sexta e sábado. Eu não sei por que cargas d'água. Alguém decidiu fazer quarta e quinta, né? E eu recebi muita mensagem do pessoal que é da comunidade judaica falando, cara, sexta é o sabá, eu não posso e tal, e, né? E tem pelo menos, principalmente Tel Aviv, mas assim, no Rio e em São Paulo também tem uma galera de startup que tá fazendo a diferença, né? E eles reclamam, pô, todas as imersões são na sexta, né, cara? Ou no sábado, né? Depois que você mudou, aumentou a galera vindo? Cara, assim, eu não tenho uma estatística, né? Eu sei, eu vou conseguir diferenciar os que são mais. Você se consideraria mais ortodoxo ou não? Sim. Mais ortodoxo por causa. Como é que chama isso? Kippah. Kippah. O Kippah. Então, temos dois. Temos o Bruno e temos o Davi. Pois é. Inclusive, eu fui palestrar dentro lá do clube. O clube que você foi. Onde você foi comprar comida, né? Davi da reserva? Não. Mas eu te dou o sobrenome dele daqui a pouco. Ele assiste tudo e é um cara incrível. Mas pro Davi, então, pô, né? Deve estar assistindo aí, então. Sim, da comunidade. E, assim, a primeira coisa que eu queria que a gente tentasse entender é, cara, como surgiu, né, todos esses conceitos aí, caraca, vamos lá em Abraão, seria Abraão, mas assim, de onde que vem, qual que é a raiz da cultura judaica? Boa. Quer começar Não, aqui? Rabino ele tem Eu sou um pouco mais velho que ele, então já que é o tempo de Abraão, deixa comigo. Na comunidade, onde tem um rabino, ele é a preferência. Sabe o que é legal? Eu tenho dito isso bastante com o pessoal que eu bato papo e existe, acho que, um mito que as religiões, eu não sei, isso não é judaico, por isso que eu tô te falando que às vezes as pessoas tiram isso, que ganhar dinheiro tá ligado com pecado, que é uma coisa ruim, que não é bacana, o dinheiro, ele, né, tem nada disso. O judaísmo fala completamente ao contrário. E é legal que você me trouxe Abrão, porque a gente já começa com o livro contando pra gente a negociação de Abrão da compra da caverna de Marpelá, que é onde ele foi enterrar sua esposa Sara. E tem toda uma história dele negociando quantas moedas, e aí com quem ele estava negociando, ele fala, não, mas eu vou te dar de graça. Não, eu não quero de graça. Eu quero pagar. Tá bom, então pode pagar quanto você quer. E aí vai lá, depois o cara até cobra mais. E paga tudo bonitinho. O cara aproveitou para cobrar mais. Não queria te cobrar, mas já que você quer pagar, né? Então aí, vou te cobrar um pouquinho a mais. Ou seja, a gente já começa falando de negócios e a forma como você faz negócios. De você ter a justiça no seu negócio, de você pagar por aquilo que você compra, ou seja, valorizar aquela pessoa que está na sua frente, valorizar aquela compra que você faz, que com isso, todos os seus ganhos vão ter muito mais valor. E acho que a gente vai abordar isso até nos negócios, que é muito da minha parte de vocês, o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? É princípio, né? Se eu não valorizar o que você faz e o que eu estou comprando de você, como é que eu vou valorizar depois aquilo que é meu? Alguma coisa nesse meio tempo, né, não vai funcionar. Então, Abrão, ele já começou fazendo negócio com integridade, nunca teve problema nenhum de ganhar dinheiro. Mas vamos para Abrão de novo, né? A gente conta a história que ele fez a circuncisão. E ele estava lá, a gente sabe que o terceiro dia da circuncisão é o dia mais doloroso que tem.
Nesse dia tá passando, ele olha de longe, um pessoalzinho lá fora da tenda dele, e ele tava com a presença divina. Uhum. E ele vira para Deus e fala simplesmente assim, né? Só um minutinho, eu vou. Tem 3 pessoas passando por aí, elas podem estar com fome. Espera um pouco que eu já volto. Imagina você falar isso para Deus. Meu, dá 2 minutos, senta um pouco aí, eu vou servir uma água para os caras que estão no deserto. Isso acontece. E ele faz isso. E Deus sente orgulho disso. Então, por que eu estou te trazendo isso aqui? Abraão nunca deixou a essência dele, que era a essência da bondade. Então, acho que para a gente começar esse papo, você pode e deve ser próspero. Você pode e deve querer ganhar dinheiro para fazer o mundo um lugar melhor. Mas você não pode esquecer quem você é, da onde você veio e qual que é o propósito desse mundo. Por que Deus criou esse mundo inteiro, né? Assim, tanto detalhe que a gente vai no dia a dia, passa despercebido, mas a folha da árvore, quando bate um vento, tem algum motivo. Então, tudo que está acontecendo, se bate um vento mais forte, um vento mais fraco, se você tem uma chuva, se você não tem uma chuva, se você pega um trânsito, se você decide fazer tal negócio, se você decide contratar tal consultoria, tudo tem um motivo. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. E isso você não pode perder, e cada coisa que você entra na sua vida, ela tem que ser feita com integridade. Então, já que você me perguntou, começamos de Abrão, ele foi íntegro em todos os caminhos dele. Depois, ele como um bom pai, passou isso para o seu filho Isaac. E Isaac também prosperou. Chegou em Jacó. Jacó também prosperou. Jacó foi muito sacaneado pelo seu sogro. Normal, né? Não vai casar, né? Nós estamos falando isso aqui agora aí. Mas assim, não foi o melhor dos exemplos aqui. Mas assim, ele foi altamente sacaneado pelo seu sogro. Ele trabalhou para casar com a mulher que ele gostava, que era Raquel. Pra casar e ganhou Leá. Depois ele teve que trabalhar de novo para ganhar Raquel. E depois ele teve que trabalhar mais. Só aí foi o quê? Foram 14 anos, né? Isso aí, foram 14 anos. Então, assim, muita coisa aconteceu, mas sempre com integridade. Sabe o que aconteceu? Tá escrito: onde ele punha a mão, Deus fazia ele prosperar. Então, não tem nenhum problema de ganhar dinheiro, não tem nenhum problema de você fazer negócio. Isso é bom, é saudável. Deus fez o mundo dessa maneira. Inclusive, a gente sabe dos filhos de Jacó, que tinha uma dobradinha de 2. Zevulun e Issachar. Um estudava e o outro trabalhava. Exatamente. Quer dizer que um só trabalhava e um estudava? Não. Não. Os dois faziam. Mas cada um sabia qual que era a sua característica mais especial. Então eles falaram assim, vamos fazer uma dupla, eu foco mais no que eu sou bom, você foca mais no que você é bom e a gente se ajuda. Ou seja, é isso. A máquina de trabalho, a máquina de fazer dinheiro e de trazer dinheiro para esse mundo, ela tem que estar ligada em você saber quem você é, da onde você veio, o que você é bom, valorizar aquilo que o outro é bom também, e com certeza você vai prosperar em tudo. Agora, assim, eu acredito, tá? Eu sou cristão, acredito em Deus e para mim a Bíblia, né? E aí, no caso de vocês, é o Torá. O Velho Testamento, O Velho né? Testamento. Isso. É tão incrível, em especial o Velho Testamento, que não tem como aquilo ali ter sido escrito por uma mão humana, sabe? Sim, sim. Porque além dos eventos que acontecem, né, tem 3 coisas que são incríveis. Primeiro, os eventos eles têm uma interligação absurda, assim, né? De Abraão a Davi, a história inteira vai se ligando. Segunda coisa, os eventos, além do evento em si, eles sempre têm um aprendizado maior, né? Quem é que vira Israel, que tem um toque na coxa? E Jacó. Jacó, né? Agora nessas últimas semanas aconteceu isso. É? A gente está lendo Na essa porção história. da semana que... Não nessa Cada semana a gente lê um pedacinho, né? A gente termina o ano inteiro. Caramba, sabe que ontem na minha igreja falaram isso? Será que eles também estão na Porque mesma sincronia? tá nessa... Pode ser. Então, o Jacó, né, ele rouba, né, ele negocia a progenitude, A primogenitura. a primogenitura do irmão dele. Então, o primeiro filho ele tem mais direitos do que o segundo, só que por uma questão de fome, né, ele negocia e o irmão abre mão da progenitude por um prato de comida, né, um prato de sopa. Que ele, na verdade, ele já nem valorizava essa primogenitura dele. Na verdade, o que ele queria era as bênçãos do pai, mas em si ele era um cara completamente fora dos conceitos do que Isaac queria. É que Isaac, como um justo muito especial, ele acreditava
que o filho poderia ter um potencial ainda, mas realmente essa bênção e tudo estava para Jacó. Tava para Jacó. E Jacó, ele tinha uma característica que ele era um pouco. Se ele fosse nos dias atuais, o pessoal ia falar que ele é carioca, né? Que ele, cara, ele vai ali, né, e vai resolvendo as coisas meio que do jeito dele e tal. Só que um dia ele tem um encontro com Deus, né? E ele luta durante o quê? Durante a noite inteira, não é? Um anjo, na verdade. Com Um anjo, anjo, isso, é. Durante a noite Um anjo inteira, de Esaf, de Esaú. de Esaú, É. pedindo a benção, né? Na verdade, ele E lutou. acho que vocês vão contar melhor do que eu essa história, vai. o pessoal Manda, conta melhor. pode falar. Ele lutou com todas as forças dele com o anjo, até que chegou um momento que o anjo desistiu. Disse, ó, não dá pra lutar contigo. Aí o anjo queria ir embora, ele segurou o anjo. Não, você não vai embora antes de me dar uma benção. Continua, Pedro. Ele levou uma paulistinha, Ah, rolou um UFC pesado lá. Verdade. Tanto é que dali pra frente ele mancou pra sempre, né? Mancou E e a mudou de gente, nome. e a gente também tem a questão dessa parte da carne que a gente não come, então tem bastante coisa aí. A gente entraria na questão do kasher, que é a alimentação judaica. Acho que depois, se der, a gente fala um pouquinho. Então, mas o que eu acho importante é que parece ser uma história, se você lê, tipo assim, tipo, simples, parece ser uma história que passaria desapercebido. E você até passa, talvez assim, com pouco conhecimento, pela primeira vez que você lê a Bíblia, você fala assim, né, não entendi o que aconteceu. Mas quando você desce na profundidade da interpretação, que eu imagino que vocês devam fazer isso muito, Uhum. você sabe que tem zilhões de lições ali sendo passadas, inclusive a mudança de nome, que é muito comum, né, no Torá. E o próprio Abraão, como é que era? Como é que era? Era Abrão e Abrão e virou Abraão, Exato. né? Qual que é essa importância? E vocês também mudam de nome? Não. Olha, é uma curiosidade, a gente às vezes acrescenta um nome quando alguém está muito doente. Então a gente traz mais um nome, inclusive dá quando está lendo a Torá, um nome que simbolize vida, que simbolize alguma coisa, e se vingar, A pessoa passa esse nome pra sempre. passa a ter esse nome para sempre. Se não vingasse por 30 dias, a pessoa em que realmente Deus decidiu levar, aí ele acaba não fazendo mais parte. Mas em geral não, na verdade assim, é legal isso que você trouxe, acho que são histórias, não é uma coisa que o tempo inteiro a gente vai lá e fica mudando o nosso nome, isso tudo veio por intermédio de Deus, tinham motivos, cada letra que você tira ou que você coloca, aí você entra também na parte de numerologia, na parte cabalística. Eu sabia, eu queria essa resposta. Então, e sabe que realmente é muito legal o que você está falando aqui, eu vou dar alguns exemplos, eu vou pincelar por... Sara, né? Ela também tirou. Mudou o nome também. Ela tirou uma letrinha do nome dela. Mas assim, de novo, você tira porque com isso vai dar um nome tal, que vai trazer e que vai simbolizar. Então, eu vou só, talvez, parte mais cósmica, vamos dizer assim, tá? O rei Davi, quantos anos ele viveu? 70 anos. 70 anos. De onde vieram esses 70 anos? De Adão. De Adão. Adão deu 70 anos para o rei Davi. Então, assim, você tem N situações, aí depois a gente vai entrar, o porquê, como foi, de onde ele tirou. A gente está falando dos patriarcas, né? José foi vendido pelos seus irmãos. Cara, essa é a minha história preferida da Bíblia. E, É da semana. que é dessa semana. Inclusive, eu fiz uma análise na sinagoga essa semana sobre José, que eu acho que é uma das pessoas mais incríveis para a gente falar no nosso dia a dia, tá? Sim. Eu costumo dizer que é o justo aparentemente imperfeito. Tá? Quem sou eu para falar que é alguém perfeito, mas depois eu explico isso aqui. Mas de qualquer forma, ele foi vendido. E ele teve um encontro com os irmãos, que eles se beijaram e tudo mais. Mas a gente sabe que ele não externou o perdão. E por causa disso, muitos anos depois, 10 grandes sábios judeus, inclusive entre eles Rabi Akiva, que é um Gigantesco. e ele foi morto de uma forma super Cruel. trágica, cruel, arrancando José? Não, Rabi Akiva. Rabi Akiva. A pele do rosto dele, de tanto que os judeus foram perseguidos, e ele vai embora feliz, falando um dos trechos mais importantes, e a gente sabe que, cabalisticamente, o que aconteceu. Lá em cima falaram, onde que está a justiça com a venda dos 10, que os 10 irmãos fizeram de José. Então, por causa disso, houve um acerto de contas que esses 10 grandes justos foram embora desse mundo. Parece um pouco chocante, tá? Mas por que eu tô trazendo isso? Só fazer um adendo rapidinho. Como é que tem uma correlação nisso? Você lembra que lá no Rio você me perguntou, você sente que quando você talvez erra um pouco, transgride, vem a pena? Não é uma consequência. Isso. É mais ou menos isso.
Tudo tem. O mundo tudo tem tá que interligado. estar balanceado. É. Entendeu? Não existe. Então, assim, não dá pra você fazer uma coisa que não vai influenciar no mundo. Como eu falei pra você, o vento que bate na folhinha da árvore tem algum motivo por que ele tá batendo. Porque isso aí, de novo, então tem. A gente acredita em reencarnações, então às vezes uma reencarnação desse, daquele, ou. São pessoas também que são extremamente proeminentes e para que o mundo entre num balanço certo, de novo, Equilíbrio. é um equilíbrio, as coisas acontecem. Eu só tô falando isso, de novo, a gente precisa estudar muito tempo, muitas coisas para entender o porquê de cada coisa. A gente pode ficar aqui, mas aí vai ser um podcast de pelo menos 10 horas. Mas. Mas é que acho que era esse mais ou menos que você queria, Não, né? sim. Você conhece a história de José? Você sabe bem o que A aconteceu com José? fundo, não. Tipo assim, José, ele é filho de Israel, né? Só que você viu a história lá que o pai enganou, né? Então ele tinha duas irmãs que ele era casado. A maior parte dos irmãos era filho De Leá. De de Leá, Leá, e ele era filho de Raquel, que era a esposa que... Raquel teve 2 filhos. Ele foi o Benjamim, penúltimo, Benjamim e Yosef, que era o primogênito deles, que era José. Agora, José, primeiro, ele era filho realmente da mulher. Preferida. Primeiro preferida. filho da mulher que ele É, amava, porque né? o segundo nasce e ela falece. Ah. Então ele era o filho aparentemente Queridinho, né? queridinho, mimado, etc. Ele era muito bonito, ele era boa pinta, ele se arrumava todo. Tudo que acontecia ele contava pro pai. Então quando os irmãos faziam errado, ele falava, pai, ó, os caras tão pisando Tá na bola. duro. Mas é por isso que eu falo, aparentemente imperfeito, tudo tinha os seus porquês e, enfim, se quiser depois entrar um pouco nessa análise do que eu falei. E aí os irmãos, e ele tem sonhos. É muito legal também, porque o pessoal gosta de saber como é que é sonho. Ele interpreta os sonhos e tudo que ele sonhou acontece. Então ele tem o sonho, aí depois eles decidem matá-lo. Não, aí, não, só Ah. só um ponto. Ele sonha e aí ele, inocentemente, eu acho que aí tem uma lição também, ele conta pros irmãos que ele via que os irmãos serviam a ele, né? E eu acho que foi meio que Se prostravam aí. o estopim, né? Pra... Pô, que ele- gerou a O discórdia. que ele tá sonhando que a gente vai ser quem ele pensa que ele é. E isso deixou eles realmente muito bravos. Então eles falaram assim, a gente precisa Dá um jeito. dar um checkmate no cara, entendeu? Então, de novo, falando aqui em termos bem tranquilos pra gente conversar, todos eles eram pessoas extremamente elevadas, eram outros tempos e tudo mais, mas eles decidem então que eles precisam Se tirar livrar. José, porque realmente ele representava Isso. um risco para tudo que estava sendo construído. E aí tinha uma negociação, um irmão queria matar, o outro convenceu a vender, né? E ele é vendido pro Egito. Né, na verdade, Ele é vendido pra um, ele pra é um grupo de jogado, mercadantes. ele é jogado num poço, É. e aí tá escrito, isso que é muito legal, até pra Isso é gente. importante. Eu sei que Ele é jogado num poço que tá escrito que tinham Copa. escorpiões e cobras. E tá escrito na Torá, no Velho Testamento, e lá não tinha água. Quer falar isso Sim, aí? sim, lá não tinha água. E assim, é importante também falar, porque às vezes a gente tem uma ideia de que uma pessoa parece ser justa, mas não é, uma pessoa certa e não é. Então o que acontece? Quando ele foi jogado lá, me corrige, pensa, por favor, eu tenho muito que aprender ainda. Cobra e escorpião, eles não têm livre-arbítrio. É isso? Continua, vamos lá. E o que poderia naturalmente acontecer? Lá em Israel, todas as cobras que existem lá são venenosas, são serpentes. Então, quando uma pessoa ela não tem com que ser cobrado, então o que acontece? As cobras e os escorpiões nada fizeram com ele. Ou seja, porque ele não tinha nada a pagar. É como se a cobra entendi. e o escorpião fossem um instrumento de justiça. Eu vou entrar mais. Por que tá escrito não tinha água? Água significa Torá. Ou seja, numa mente onde não tem Torá, e aí o que a gente fala que são as boas ações, o conhecimento, tá cheio de cobras e escorpiões. Isso serve para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho também. Você quer desenvolver de uma forma boa, você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa ser uma pessoa boa. Se você não é isso, o teu dia a dia, o teu trabalho, a tua função vai estar cheia de cobras e escorpiões no caminho. E Querem te depois você pegar. pergunta, por que que eu fui picado? E é exatamente aquilo que a gente estava falando. Né? Exatamente. E aí, ele é vendido. Aí ele é vendido, ele vai para casa de Potifar, lá ele passa... O Shimon, né? Shimon que. acaba vendendo... Shimon, tipo assim, jogaram ele no buraco, sabia que ele não tinha o que pagar, não ia acontecer nada com ele. Então, foi o seguinte: precisa se livrar dele.
mas a gente não pode matar ele porque é nosso irmão. Carne da nossa carne. Então, aí eles venderam Você vê que pros eles árabes. estavam com sangue nos Eles olhos, mas eles, Não sabe, feriram a regra, né? eles não conseguiam realmente, né, finalizar. E, enfim, aí ele acabou sendo vendido, ele começa a se tornar o cara mais importante lá, o braço direito de Potifar, que tem uma mulher que acaba se apaixonando, falei, né, ele era boa pinta, tudo Sim. mais, e até que ela fala, ela tenta ir pra cima dele. Naquele momento ele vê a imagem do seu pai, Jacó, e ele fala: não, eu não posso fazer esse pecado, eu não posso transgredir isso. Ele se segura, ou seja, ele tem tentação. Agora eu vou entrar no que eu falei, talvez pra gente trazer aqui no dia a dia, né? Boa, Vamos lá. boa. Qual que é a pegada de José? Então, como eu falei, ele sabia que ele era bonito, ele se arrumava. Agora, se você olha de uma forma superficial, como você fala, né, a gente lendo a história, pô, o cara se achava o boa pinta. Por outro lado, se você pega os assuntos mais cabalísticos, a gente sabe que quando a gente está mais bem vestido, mais bem apresentado, o que que acontece? As pessoas nos escutam melhor. Se você for dar um conselho para alguém que vai tentar fazer um negócio, você não vai falar para a pessoa, você vai com a camisa para fora toda rasgada. Não, toma um banho, dá uma ajeitadinha na barba. Sabino passa condicionador também na barba. Dá uma ajeitada, passa um perfume. Você tem que passar uma, né, Apresentação. uma apresentação legal. A gente sabe que, pelo menos o começo de tudo, é aquela primeira apresentação. Então, não falando que você precisa ser um cara bonito, porque quem diz quem é bonito, quem não é, todos nós somos criados por Deus, então todos nós somos bonitos. Mas eu não estou falando na questão de atração física, eu estou falando na questão de como você se apresenta. Então, sim, ele se preocupava e ele sabia que ele tinha uma função muito grande e que se ele se apresentasse de uma forma bacana, as pessoas iam escutar mais o que ele tinha para falar. Então, tá vendo como que você tem uma visão e que se você olha não de uma forma superficial, você já começa a falar, opa, peraí, ele tinha razão no que ele fazia. Quando ele falou para os irmãos, obviamente ele já estava vendo o que aconteceu, eu não vou pular, deixa a gente Sim, chegar, sim. mas não quer dizer que ele virou para falar para eles, falou assim, vocês vão servir água para mim e eu vou ficar aqui tranquilão em casa com o papai. Não tinha nada disso. Mas, realmente, acredito sim que a forma como a gente traz e como ele trouxe, ela deveria ter sido uma forma um pouco mais experiente. Ele ainda era jovem, ele não tinha passado por tudo que ele passou na vida. E ele pagou por isso. Então, por isso que eu falo essa imperfeição. Ele era um justo, ele fazia as coisas boas, ele trouxe muita prosperidade para os judeus e para os não-judeus. A gente pode contar isso Sim, mais depois. sim. Ele se preocupou com a humanidade, mas ele, em alguns momentos, ele não acertou na forma como ele transmitiu, e isso custou muito caro para ele. Não, e só um ponto, eu já jogo pra você, mas eu acho que um aprendizado que eu tiro dessa história é cuidado com quem você compartilha seus sonhos, né? Nem todo mundo tá do teu lado pra torcer pra você dar certo. Vai ter gente que vai talvez ficar com raiva da tua expectativa do teu sonho. O padeiro, que ele interpretou o sonho, ele falou, quando você sair, você vai ser libertado, lembra de mim que eu tô preso. Ele não lembrou dele. Então, tá vendo o que você tá falando? E ele falou, você lembra que eu te ajudei nisso aqui. E não aconteceu. Então, a gente consegue tirar essa lição em. Não, sendo um pouco polêmico, né? Mas você não acha que isso deveria acontecer? O Se quê? ele- todo esse trajeto dele, que aconteceu na história dele. Com Sem certeza. dúvida. Porque, Por isso que eu falei, qualquer vento que bate. que, por exemplo, ele foi Uma planta. inexperiente, né? Sim, e por isso que ele era um justo. Ele era uma pessoa extremamente especial. Ele é dos maiores nomes do judaísmo, tá? Então, assim, a gente tem a festa das cabanas, que a gente comemora, que a gente estava No deserto, no deserto e a gente era protegido pelas nuvens. pelas nuvens da glória. Então a gente comemora isso e cada noite vem um grande sábio judeu. Então a gente tem Abrão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Davi. Quem está no meio disso aqui? José, Yosef. Que pela escolha ele poderia ser meio que um outsider, né? Tinham tantos outros filhos de Jacó também, e a gente dá um pulo disso aqui, podiam ser outros. Ou seja, ele era gigante. A gente não está discutindo isso. E, na verdade, por que eu estou trazendo isso? O que eu acho legal de José? Porque mesmo com as coisas que ele acabou fazendo, talvez não da melhor maneira,
E não eram erros que nem a gente, né? São erros muito simples. Às vezes, falar de uma maneira diferente, ele pagou, ele assimilou, ele não se deixou deprimir, ele foi preso algumas vezes. Ele acreditou em Deus e aí ele prosperou. Ele sempre falou de uma forma... tudo que ele tinha para falar, ele era claro. Depois você vai vendo como, depois nas interpretações de sonhos, até quando ele deu a notícia pro cara do vinho lá, o que servia a bebida, que ele ia morrer. Ele realmente morreu. Mas sempre da melhor maneira possível. Então ele foi evoluindo. José, que começou com toda aquela inexperiência da forma como ele falava, ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E isso é muito legal, por isso que eu gosto de trazer esse exemplo. Não, e só um ponto. Tem duas questões aqui. Primeiro, se isso tudo não tivesse. É porque o plano é muito perfeito, né? De novo, não tem como um ser humano ter escrito aquilo. Se José não tivesse sido. José vai preso, vai pra casa de Potifar ele fica preso, ele interpreta os sonhos do padeiro e liberta o cara por causa disso. E o cara volta, o cara esquece e ele fica 7 anos preso. Posso só pegar um adendo, que é Aham. uma coisa legal que você falou? Quando você tem um sonho, também você falou pra não colocar com Escolher todo pra mundo. quem você compartilha. Escolhe também um bom amigo, porque a nossa palavra, ela tem valor. Então, quando você tem um sonho, é bom que você tenha uma pessoa que gosta de você, que vai materializar isso em palavras boas, e isso vai acontecer para o bem. Então, José, ele com as palavras boas, ele interpretou o sonho do padeiro, e com isso realmente ele acabou sendo libertado. Desculpa, só entrei nisso Sim, porque sim. muito se fala, as pessoas têm dúvidas sobre como é que funcionam os sonhos, tem muitas regras judaicas, tem muita coisa em relação a isso, mas sim, sonhos, quando dentro, né, de todas as regras, eles têm um potencial muito grande de acontecer, e é muito importante que você tenha pessoas boas ao seu lado e eles interpretem de forma positiva. Aí sim, ele ficou preso e tudo mais. No final das contas, ele acabou sendo chamado para interpretar os sonhos de Faraó, que ele estava com sonhos que ninguém conseguia interpretar. Das E foi vacas, né? quando ele interpretou das vacas gordas, as vacas vacas magras, que iam ter 7 anos de fartura, mas que depois iam ter 7 anos de muita dificuldade. E ele criou um belo de um business plan. Por isso que eu falo que José é o Era cara. brabo. Ele É o cara. fez um belo de um business plan para Faraó. Ele falou assim: você vai ser o meu CEO. Eu sou o CEO aqui. Não vem pra cima de mim, que o CEO sou eu. Mas você pode estar comigo aqui, você vai ser meu chefe de operações. A gente vai fazer um plano bom. Acho até Vamos que ele passar foi bem um por esse CEO momento. com CFO. Ele, na verdade, ele só Ele não foi era o tudo, CEO, né? mas ele foi tudo lá É, dentro. é. E aí que ele reencontra os irmãos e tudo mais. E ele monta um plano onde ele se preocupa com o CEO da empresa, com a saúde da empresa que ele era o gestor. Ele se preocupa também com a saúde financeira de todos aqueles que estão em volta. Então ele faz toda de uma forma que, sim, por mais que eles acabaram gerando muitas riquezas para Faraó e tudo mais, mas ele conseguiu salvar as pessoas de passarem fome, e ele foi realmente muito, muito, muito próspero em tudo aquilo que ele fez. Então, como eu disse, ele se colocou no perigo quando ele estava com a mulher de Potifar. Ele quase vacilou, mas ele voltou atrás. Ele viu a imagem do seu pai. E aí, você vai a gente brifou aqui um pouquinho o segredo da prosperidade judaica, de muita coisa. Primeiro, lembra que eu falei no comecinho? Saiba de onde veio, saiba quem você é. Então vamos lá. Saiba que existe Deus. Saiba que existe uma Torá. Isso aqui pra gente é um segredo muito grande. A Torá, que é o Velho Testamento, Torá vem da palavra orá, que os ensinamentos, né? O livro que mostra aquilo que como a gente deve se portar em todos os aspectos da nossa vida. Então, quando você tem isso aqui, quando você lembra, opa, meu pai. Por que é importante o pai? Vamos lá, todos nós pecamos, né? A gente tem dificuldades. E a gente sabe que Deus é um Deus bom e ele vai perdoar aquilo que a gente faz. Então a gente faz o pecado. Mas existe, né, muitas vezes como eu vou dizer, uma distância entre nós e Deus.
Concordam comigo? Sim. Óbvio que no Sim. momento do aperto a gente fecha o nosso olho, a gente pede, mas na hora de fazer a besteira, é nesse aspecto que eu digo que existe uma distância. A gente fala, não, tudo bem, mas é Deus, ele sabe que eu sou imperfeito e tudo mais. Mas a gente também não quer fazer com que os nossos pais se decepcionem com a gente. Então, naquele momento, o José, ele falou assim, eu não posso decepcionar meu pai. Ele acabou diminuindo essa distância com Deus através do respeito dele pelo próprio pai. E isso no judaísmo é muito bacana. A gente tem esse respeito pelo pai, a gente tem esse respeito pelos sábios. Os sábios, ao mesmo tempo, eles são chamados de Talmid Chacham, que é o aluno de um sábio. Por mais que ele é um sábio, ele está sempre aprendendo. E isso é muito bacana, isso faz com que a gente continue sempre conectado, com que a gente saiba, você falou daqui, pá, tô conectando tudo junto, que eu vou até aqui, Deus está acima de mim, a gente usa os fiozinhos aqui, Como é que é o que a nome? gente tem, chama tzitzit, que eles lembram 613 mandamentos que a gente tem. Ou seja, onde você for, você tem que lembrar quem você é, da onde você veio, o que você representa e como você vai fazer o mundo um lugar melhor. Caraca. Caraca. Forte. Forte. Agora, tem uma passagem dessa história, né? Que tipo, a conclusão da história é o povo judeu sobreviveu graças a José, né? Porque teve uma fome muito grande no mundo inteiro. O Egito, por ter interpretado os sonhos, estocou melhor. E, né, e José acabou resgatando os irmãos. E por conta disso, ele reencontrou os irmãos. Exatamente. E por Porque os conta irmãos- disso. porque E os que irmãos era o precisavam- sonho que ele teve lá atrás. Exatamente. Que era o sonho do que ele teve das estrelas, E da o pai areia, ia que- estar junto que ia se e prostrar. ele reencontra o pai. Agora, tem uma passagem que é na hora de servir a comida que ele serve mais Benjamim do que os demais. Você se recorda desse pedaço? Sim. Tem uma metáfora aqui também, não tem ou não? Na verdade, então vamos lá. Tem bastante coisa dessa história. Benjamim era o irmãozinho dele, né? Era o irmão É o que assumiu de o posto. mãe, e também era um gigante, Benjamim. Mas eu posso talvez te trazer a coisa mais bonita dessa dupla de irmãos? Quando eles se encontraram, tá escrito que um chorou no Ele não consegue se conter, ombro né? do outro. Ele tá muito emocionado. E, resumindo, José chorou pelas destruições que iam acontecer relacionadas ao território de Benjamim, e Benjamim pelas destruições que iam acontecer no futuro. Eles já não iam estar mais relacionados ao território de José. Onde eu quero chegar? Por que eu quero te falar que isso aqui para mim mais é importante. o mais bonito? Quando um ser humano chora pela dor do outro, isso atinge um nível para Deus acima de tudo. Você pode pedir por você e você deve pedir por você. Todo dia eu tenho certeza que em algum momento, quando você faz aquela tua reflexão de como foi seu dia, o que você fez, o que você pode fazer de melhor, você vai lá e fala com Deus e pede, eu quero mais prosperidade em tudo aquilo que eu faço, eu quero que as pessoas que estão ligadas a mim tenham mais prosperidade. Enfim, você vai sempre pedindo, né? Mas no final das contas, a gente sempre pede para nós. Quando a gente consegue quebrar isso aqui, quando um ser humano pede para o outro, Deus fala, meu trabalho está sendo bem feito, né? Aquilo que eu quis para esse mundo está acontecendo da forma que eu realmente pensei. Porque, imagina, por que Deus precisava desse mundo? Por que ele precisava de vocês, de mim, aqui? Por que a gente está aqui? Por que a gente veio conversar hoje? Né? O que nos trouxe, o que fez a gente cruzar um caminho do outro, e que, se Deus quiser, outras milhares de coisas boas vêm daqui pra frente. Se a gente fosse olhar de forma superficial, a gente ia falar, não, mas você conheceu o Bruno, que o Bruno me trouxe, e aí já virou um networking, a gente troca o WhatsApp, se amanhã a gente precisar de alguma coisa, eu te indico, você me indica, a gente faz... Isso é superficial. Mas existe algum motivo por que tudo isso estava acontecendo. E quando uma pessoa está preocupada com o outro, ela faz o bem para o outro, a gente traz de uma forma tão revelada as coisas boas do mundo que a gente sequer imagina. Então, para mim, o ápice é quando um ser humano ele consegue se preocupar com o outro e chorar mais pela desgraça do outro do que pela própria. Não por um fator psicológico, que muitas vezes a gente faz isso pra, não, aquele cara tá mais ferrado do que eu, deixa eu chorar com ele um pouquinho. Não é nesse sentido. É no sentido assim, a tua dor é tão grande pra você que eu tô chorando com você. Deu pra pegar? Então assim, Incrível. óbvio, ele dá a comida, é o predileto, mas assim, no final das contas, ele abraça todos,
ele leva a todos e ele traz uma situação financeira boa para todos, já que ele era o vice-rei do Egito, ele traz o pai e tudo mais. Mas eu acho que esse amor que ele tinha pelo seu irmão de uma forma tão bacana, isso muito bonito, né? é fora do comum. Agora, Pechar, vamos lá. Perguntei uma inteligência artificial, ela me falou que houveram 35 prêmios Nobel judeus. Se a gente pegar cinema, Spielberg, tecnologia, Bill Gates, Zuckerberg, você consegue ter uma explicação lógica ou você consegue ver um motivo para essa prosperidade e por que tantos judeus são tão bem-sucedidos e se destacam perante os demais? Quer falar? Começa aí. Eu começo, tá bom. Bom, como eu acabei de te falar de José e Benjamim, quando você chora pelos problemas do outro, você tem muito mais a bênção de Deus e atinge níveis espirituais que você não imaginava. Qual que é uma função de você premiar alguém, né, dar um prêmio Nobel? É alguém que foi diferente em certo assunto. É alguém que fez a diferença no mundo, é alguém que fez a bondade, é alguém que ajudou as pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Torá, a gente tem o nosso dia a dia, a gente já nasce aprendendo o conceito da justiça social, de você fazer o bem, de você se preocupar com o próximo, de você respeitar o mais velho, de você respeitar de onde você vem, de você ver alguma coisa errada no mundo e consertar. Então, acho que todos esses princípios que a gente aprende desde o começo da nossa vida, eles obviamente contribuem, influenciam para que essas pessoas mereçam esses prêmios. Ou seja, são pessoas como todos nós que estamos trabalhando, que a gente quer fazer o mundo um lugar melhor. Quando você presta uma consultoria para alguém, você está se preocupando com aquela pessoa. Então, de certa maneira, você não é diferente deles. Tá certo? Eu também, quando eu pego com a minha empresa e eu ofereço alguma coisa, o meu serviço, ele tá buscando ajudar a outra pessoa. Eu tenho uma startup. Startup é o quê? É você pensar numa dor, resolver aquela dor e se esforçar por isso. Então, de certa maneira, todos nós seríamos aptos para receber isso aqui. São pessoas, com certeza, com uma bênção muito grande de Deus, mas que, em primeiro lugar, realmente se importaram com aquilo que elas estavam fazendo e não com o prêmio que elas iam receber. Quando você vai muito atrás da honraria, a honraria foge de você. Exatamente. Quando você faz a coisa do seu coração pro bem, você acaba merecendo coisas inimagináveis. Então, de novo, não sou ninguém, não sou Deus para falar por que essas pessoas receberam, mas eu posso te dizer que são pessoas que se importaram com o próximo e que não necessariamente fizeram isso aqui porque elas queriam a honraria. Pode ser que alguém nesse meio caminho aconteceu de novo. A gente não sabe os caminhos de Deus, mas eu acredito, em primeiro lugar, que isso faz a diferença. Eu creio também que é o seguinte, é importante esse ponto. A Torá, ela cria, o estudo da Torá, ela cria um ecossistema nas famílias, tá? Que acaba passando de pai para filho uma sabedoria, um caminho a seguir, o caminho da ética, do respeito e da moral. Então, quando a gente para analisar o que um judeu estuda diariamente, todos os dias de manhã, ele abre os olhos e ele agradece a Deus, né? Agradeço eu a ti, Rei Vivo, enfim. Depois ele vai fazer as bênçãos da manhã, da gratidão. Isso faz com que a gente já comece o dia com a conexão com Deus. E sabendo que nós temos que estudar a Torá, diariamente é estudar a Torá. E na Torá é o código da vida, é o manual. Você compra uma TV, você compra uma câmera, tem um manual lá explicando como que você vai fazer. É o teu manual. E por esse manual tem as consequências. Quais são as consequências? São essas consequências boas. Então, sem pensar na honraria, como o Pessar falou, acaba vindo, né? Eu tenho alguns exemplos desse comigo, que já vivenciei, sem pensar em honraria alguma, acabei recebendo alguma coisa que eu nem esperava. Você compartilha aquela história? Compartilho também, pode ser. Agora, quer um pouquinho mais tarde? Não, a gente chega nela, mas assim, a minha pergunta para você é, na prática, né? Hoje você tem uma empresa extremamente bem-sucedida,
Estamos trabalhando junto para fazer isso ser mais bem sucedido Exatamente. ainda. Mas a minha primeira pergunta é assim, né? E eu sei parte da história. Quantas vezes você viu a mão de Deus em cima e quantas vezes você acha que é mérito do Bruno? Nenhuma vez foi mérito meu. Nenhuma. Por quê? Eu explico por quê. Eu vou usar alguns termos aqui que para ilustrar a situação. Eu passei por algumas dificuldades, porém não eram dificuldades. Aí você fala assim, como assim? Você passou por dificuldade e não era Não era dificuldade? dificuldade. Como assim? Você tá maluco? Você tá louco? Como assim, né? Cara, eu por muitas vezes pedia para Deus, por algumas circunstâncias, sabedoria e pedia também prosperidade. Deus me dá sabedoria e me dá prosperidade. Então eu passei por uma série de dificuldades que não me ficou nenhuma cicatriz. É diferente quando você passa por uma dificuldade que você está pagando por um erro que você tinha que pagar, né? Então, passei dificuldade. Caramba, e vocês conseguem ver? Eu sei que essa pergunta é meio idiota, né? Cara, Mas claramente esses dois momentos, eu consigo ver. Agora eu consigo ver hoje, não na hora, né? não na hora. Não na hora. Agora, engraçado. Algo vinha aqui no meu ouvidinho e soprava, vai, não desiste. Vai, não desiste. Sabe? E eu nunca desisti, nunca passou na minha cabeça, tipo assim, às vezes a família da gente vem e fala assim, muda o caminho, vai por outro caminho, faz isso, faz aquilo. Algo me dizia, não. Eu vou seguir aqui. Uma intuição, uma coisa mais forte. Então, inclusive, é uma das paraxós passadas que fala. Deixa eu só traduzir aqui, ele tá muito religioso. Paraxota é porção semanal. Porção semanal. Não, boa, eu sou boa. mais povão que ele. Boa, pensa, boa. É corintiano, né? É, nós. Coringão. Tem um trecho de uma porção semanal passada, algumas, não lembro qual, que fala assim: esteve no deserto e as tuas roupas não rasgaram, teus pés não se feriram. Então, eu entendo que quando eu estive em algum determinado deserto que eu precisava, foi isso que aconteceu. Tipo, Deus estava cuidando de mim de alguma forma. Mas por quê? Quando você pede uma coisa, Deus vai te ouvir. Se você pede com muita força, Deus vai te ouvir. Mas saiba que Ele só vai te entregar se você estiver preparado. Porque para jogar fora, Ele não vai te dar. Posso contar uma história aqui? Pode, que eu acho que vai ilustrar bem? Boa. Eu vou contar uma história aqui. E ela é muito forte pra mim, eu gosto muito dessa história. Tinha uma senhora, já ter seus 50 e poucos anos, ela foi pro rabino Menashe de Savron. Lembrei um nome difícil pra mim, viu? E ela foi reclamar pra ele, um grande sábio. E ela falou: rabino, eu e meu marido, a gente ajudou muita gente, a gente fez muita caridade. E a gente está num momento que estamos sem ter o que comer. Por que isso está acontecendo com a gente, rabino? O senhor pode nos ajudar e abençoar? E o rabino falou: eu vou contar para a senhora uma história. A história é a seguinte. Tinha um empresário, ele estava indo muito bem nos seus negócios. Ele tinha um gerente que era um braço direito dele. E só crescia. Onde ele colocava a mão dele, o negócio estava voando. Sabe, parecia automático. Certo dia chegou para ele uma notícia que em tal cidade ia estar um outro empresário e que eles poderiam fazer um grande negócio e que com isso ele ia virar um bilionário. Ele falou: opa, bom negócio. Vamos para essa cidade. Pegou a maleta dele de dinheiro, naquela época não tinha Pix, não tinha conta corrente, não tinha nada disso. E eles foram e seguiram para lá. Chegaram um pouquinho mais cedo, o negócio ia acontecer no dia seguinte. Eram tempos que você podia andar com a sua maleta de dinheiro em qualquer cidade. E eles decidiram parar um pouco na praça central da cidade para descansar e aproveitar aquele momento. Né? A gente está prestes a fazer um grande negócio que eu vou virar um bilionário. E eles sentaram na praça, bateram um papo, seguiram a noite, foram para o hotel. Chegaram no hotel e o empresário virou para o gerente e falou: meu amigo, cadê minha maleta com todo o dinheiro?
Cadê a maleta? Esqueci ela na praça. Tá bom. Voltaram pra praça, acharam a maleta, pasme. Tempos bons, né? Acharam a maleta intacta onde eles deixaram. Nessa hora, o gerente deu um sorriso daqui até aqui e esse empresário ficou com uma cara séria. Seguiram. Dia seguinte, fizeram o negócio. Pagou, deu a maleta de dinheiro. Bom, o que aconteceu? Por algum motivo que a gente não sabe, os negócios começaram a afundar. E aquilo que ele ia virar, que, né, 100% diria ele vai virar um bilionário, ele começou a perder dinheiro, até que ele quebrou completamente, a ponto de virar um mendigo. Não podia mais pagar o gerente, acabou mandando o gerente embora, o gerente seguiu sua vida, foi trabalhar e esse homem acabou ficando realmente um mendigo lá na praça. Chegou perto das festas judaicas, e o povo judeu tem o costume, antes das festas, de ajudar mais ainda aqueles que são necessitados, para que eles possam ter a comida das festas e cumprir todos os preceitos judaicos. Então ele, junto com todos os outros mendigos, foi bater na porta da casa do cara rico da cidade. Bateu na porta, pediu, abriu a porta. Quem era? Era o gerente. O gerente tinha se tornado o cara mais rico da cidade. Quando o gerente viu, ele viu todos os mendigos lá em volta, ele olhou, é o meu ex-patrão. Esse cara que sempre foi legal comigo. Que coisa. Ele perdeu tudo a ponto de estar mendigando pela comida. Mas o ex-patrão, né, que o atual mendigo não reconheceu. O gerente, obviamente, estava com fisionomia diferente, um casarão e tudo mais. E esse antigo gerente falou, olha, todos venham aqui, vocês vão, todos estão convidados para jantar na minha casa mais tarde, já deu alguma graninha, e a gente tem um banho sagrado, ritual que a gente faz, principalmente na véspera de festas judaicas. Então ele falou, podem ir todos lá para o banho ritual, depois vocês vão para a sinagoga, e depois vocês vêm na minha casa, a gente vai ter uma janta farta para todo mundo. Chamou esse ex-patrão e falou, olha, para você, né, que nem com Benjamin, para você, eu tô dando um pouquinho a mais. Você não falou da comida a mais? Então eu tô dando um pouquinho a mais. Ele, ainda assim, não. Ele falou, eu não vou falar para ele quem eu sou, eu não quero que ele se humilhe. Eu vou simplesmente ajudar ele um pouquinho a mais para ele poder se refazer na vida. Bom, ele pegou isso um pouquinho a mais e foi para casa de banho. Casa de banho, você tira toda a roupa, entra peladão lá na água. Foi mergulhar, tirou a roupa, deixou lá, né? Um outro mendigo zoião falou, pá, esse cara ganhou um extra, né? Roubou tudo dele, inclusive a roupa. Não tinha nada. Porque ele queria roubar o dinheiro que estava dentro da roupa, o cara pegou rápido e roubou. Como é que ele ia sair pelado pela cidade? Não saiu, então ele ficou na casa de banho. O tempo começa a passar e o gerente fala, pô, cadê ele? Será que porque eu dei um a mais, ele Já foi pra foi Cracolândia? Não pode ser verdade. Começou a procurar ele. E ele estava andando pela cidade, imagina aquelas cidades pequenas, né, aqueles vilarejos judaicos, né, na Europa. E ele começa a escutar alguém cantando muito alto na casa de banho. E ele entra lá, tá o cara peladão, cantando com toda a alegria do mundo. Nessa hora, estavam só os dois. Ele vira e fala o nome do cara, e fala, o que tá acontecendo? Ele falou, quem é você? Eu sou seu gerente. Você é o meu gerente! E, enfim, se abraçaram. E o gerente, naquele momento, falou, eu vou te ajudar, você não vai passar mais dificuldade. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Que é um pouquinho do que você fez pro Bruno. Pode fazer a pergunta. Por que, quando a gente estava na praça, tudo podia ter dado errado, a gente achou a maleta de dinheiro, você ficou sério. E agora você tá aqui, você não tem nem sequer a roupa do teu corpo, você tá dançando feliz, como se fosse a pessoa mais esperançosa do mundo. Ele falou, vou te explicar por quê. As coisas estavam vindo muito boas na minha vida, de uma forma que estava vindo tudo muito fácil, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Quando de repente eu ia levar uma rasteira. Mas era uma rasteira que eu poderia me recompor depois.
e eu não levei a rasteira. Eu fui na praça e achei aquela maleta intacta. Nada. Ninguém tirou nenhuma moedinha sequer. Naquele momento eu vi que a roda ia girar. Porque estava indo muito fácil, estava tudo muito bem. Eu sabia que alguma hora a coisa ia dar errada. Por outro lado, agora, o que me sobrou? Nem minha cueca. Eu não tenho nada. Então, eu sei que agora eu vou subir de a roda novo. A roda vai pra cima. Nesse momento, obviamente, ele cresceu. Ia voltando para nossa senhora que foi falar com esse rabino e falou assim: minha senhora, essa é a sua história do seu marido. Agora vocês estão aptos para subir. Então, você perguntou para o Bruno alguma vez, foi ele? Eu não vou corrigir, eu vou complementar, tá bom? É tudo Deus. Deus decide e Deus pode pôr e tirar de uma forma e numa velocidade que a gente não entende. O cara pode ser o cara mais rico, mas pode realmente acontecer alguma coisa. E as coisas darem errado. E o cara pode ser a pessoa menos afortunada financeiramente. E ele pode crescer de uma forma inimaginável. Às vezes com negócios que não são o nosso core business, ou com qualquer coisa que seja, Deus vai lá e ele manda a bênção. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. Esse cara, ele podia fazer o quê? O que talvez a maioria faria. Sei lá, sair correndo pelado, se jogar pela ponte, desistir da vida, matar alguém, roubar alguém. No desespero, não estou falando que qualquer tipo de ação ela é, né, justificável, mas olha o nível que esse cara chegou. Ele realmente não conseguia nem estar mais embaixo da ponte com o caixote se protegendo do frio. Mas ele teve a fé. Então, Bruno, acho que eu complemento? É o Bruno e somos todos nós no nosso dia a dia, porque a gente tem que fazer com que Deus se sinta à vontade de ser o nosso sócio. Se Deus fala, opa, essa empresa é legal, esse CEO é legal, eu vou ser co-CEO da empresa dele, que é como você falou. Deus fala, agora sim, então eu posso ser o investidor desse negócio. E ele te dá. Ou ele é o cara do fundo e ele traz outros para investirem com você. Assim que funciona. Então, nessa parte, realmente é tudo Deus. Mas a gente precisa fazer o veículo para as bênçãos acontecerem nesse mundo. Exatamente. O recipiente. O recipiente. Cara, na própria história do povo judaico, né? Eu quero entrar em cabala, tá? Mas assim, tá difícil, porque o papo tá tão bom que eu não consegui chegar nela Mas aí. tudo aquilo que a gente falou aqui é cabala também, só pra você saber. Não, eu imagino. Mas eu queria, tipo, descer um nível na matriz. Boa, boa. E a gente vê, né, alguns momentos em que o povo passa por momentos muito difíceis por decisões erradas que eles tomaram, né? Acho que tem a saída do Egito, né, e a terra que emana leite e mel e que eles acabam não tendo coragem porque falam que tem gigante e ficam 40 anos perambulando. Mesmo assim, é muito do que você falou, nenhum momento faltou, né? Tinha o maná, tinha a pedra, eu imagino que a pedra ia pulando, toim, atrás do povo da água, né? E não faltava nada, mesmo eles estando num lugar de extrema escassez, né? Mas fazia parte de um processo provável, eu não sei, até depois que ele entendeu o conceito do deserto em si, porque acho que é uma coisa que muita gente fala, estou no deserto, é o deserto da minha vida e tal, e eu não sei se é um lugar de provação ou se é um lugar de preparação, mas cabala, né, se a gente traduzir ao pé da letra, é receber ou aprender, né? Cara, o que é o conceito da cabala? E é uma coisa só, o judaísmo e a cabala, ou a cabala é uma disciplina, uma distinção, ou nem todo judeu acredita na cabala? E também, como é que se encaixa essa coisa dos números e da importância? Porque você vê várias vezes 7, 12, né, 12 tribos, 7 anos. Então, eu sinto que tem alguns números que se repetem muito na Bíblia e que eles parecem ter, na Torá, no caso de vocês, um significado maior, né? Tá tudo interligado. Quer falar alguma coisa? Assim, eu vou dar vai ilustrar legal. A Kabbalah é você olhar para a Torá com microscópio. Tô certo ou tô errado? Sim. É isso. É tipo você entender o que tá na Torá com profundidade. Que são os segredos. Realmente é o que não tá revelado. Na verdade, ela é revelada, mas você precisa estudar muito para entender ela. Entendeu? Porque aí, então, realmente eu vou dar uma segredos. complementada. Então é o seguinte, a gente recebeu a Torá, né?
o Velho Testamento, ele vem através de Deus. Deus deu os primeiros mandamentos. Foi uma emanação de luz muito forte. O povo, inclusive, pediu para Moisés continuar passando isso aqui para a gente, porque, imagina, era um evento inimaginável, tá? E aí, Deus passou toda a Torá para Moshe, Moisés, e ele deu a Torá, ele escreveu ela toda e passou para o povo judeu, certo? Isso se chama a Torá escrita. Isso vem desde aquela época e é irrefutável. Acho que é o livro mais antigo do mundo. Então, essa é a base de tudo. E a partir daí, a gente começa a ter os códigos de leis judaicas, as discussões para o dia a dia de tudo aquilo que a gente teve. E próprio Moisés, ele teve a Torá oral. Ou seja, ele começou a passar, e depois ele passou para os anciãos de Josué, e assim foi. E foi indo de sábios em sábios, e o povo foi tão perseguido, até que chegou uma hora que a gente viu que a gente tinha que começar a colocar isso em livros. Porque era tanta perseguição, tanto... O pessoal estava tão espalhado que os sábios falaram, se a gente não escrever isso aqui agora, vai se perder. Tá? Então eu dei assim um resumão geral. Mas agora voltando lá para Moisés. Então tem essa parte escrita. E tem as coisas que ele aprendeu. Ele passou 40 dias e 40 noites, né, se preparando para receber a Torá. Uma grande pergunta que se faz é, por que ele passou 40 dias e 40 noites lá? Que inclusive culminou com o pecado do bezerro de ouro. O povo errou a data de quando ele ia voltar, achou que ele ia voltar um pouquinho mais cedo, achou que era só 40 dias, não 40 noites, então, opa, deu caca, né? Ele sumiu, vamos fazer o pecado que realmente custou muito caro para todos nós. Beleza. Então, de novo, eu tô trazendo... Só para quem não sabe, né? Moisés subiu, como é que é o nome do morro? Monte Sinai. Monte Sinai. Lá em cima ele ficou 40 dias e 40 noites, só que no meio do caminho o povo falou, não, ele não volta e tal, vamos criar um bezerro de ouro aqui pra gente adorar, né? Cara, E no meio quando Moisés volta, dá de cara com eles adorando Ele o bezerro quebra de as ouro. tábuas, tem várias coisas que acontecem. Mas por que eu tô trazendo isso? Ele passou 40 dias, 40 noites. E se faz a pergunta, o que ele precisava? A resposta simples. Ele estava aprendendo a Torá. Bom, mas espera aí. 40 dias e 40 noites dá para aprender a Torá inteira? Isso, inclusive, é um negócio que a gente fala que existem 70 facetas para Torá. Quer dizer, existem muitos aprendizados que você pode tirar de tudo? Não, então vamos dizer, Deus fez um milagre. Deus passou 40 dias com ele lá, ensinando o que ia levar uma vida inteira, mas a gente não tinha esse tempo todo para perder, né? Ele tinha que falar com o povo. Imagina se só nesse tempo eles já fizeram um bezerro de ouro. Então, né? Então, Era 80, então né? Deus assim, Mentira. não, vamos fazer. Tá bom, mas você tá limitando Deus, porque Deus podia fazer um milagre que em 1 minuto era só. Download. Pronto. Já tava com 5G, era rápido o negócio, já passa lá para cima e pronto. Então, é um pouco inexplicado. E aí entra a parte mística, os ensinamentos do que era. Agora, quando você fala que ele voltou com a Torá, ele não voltou apenas com os 10 mandamentos, ele voltou com a Torá inteira escrita? Não, ele tinha a tábua da lei com os 10 mandamentos. A Torá escrita, isso que a gente lê hoje, isso foi passado por Moshe, por Moisés. Caramba. Tudo que está escrito através de Deus foi Moisés. Caramba. Tá? Eu Então, não sabia disso. você quer acrescentar uma coisa? E uma coisa que é legal, a Torá, ela não tem uma letra sobrando e nenhuma faltando. Tipo, ela é perfeita. É perfeita. Pode continuar. Não, e Moisés ainda, a última porção é a morte dele. E tem muitas explicações. Uma delas é que Deus estava ditando, ele estava escrevendo os últimos dias dele. Inclusive, o que ia acontecer quando ele já não estava mais aqui. Então, essa é a parte, vamos chamar da parte escrita. O que Moisés fez 40 dias, 40 noites lá? Ele estava treinando com Deus muita coisa da parte oral. Porque a gente tem... como que você julga? Você sabe que o judeu, antes dele entrar na lei comum, na lei do país, ele tenta resolver num tribunal rabínico. A gente tenta resolver os nossos problemas em casa, antes de fazer disso um problema maior. Então a gente tem um formato onde a gente tenta apaziguar as coisas. Não podemos deixar de citar Arão, o irmão de Moisés, que ele era conhecido como aquele que amava todas as criaturas, fazia o bem, e o choro que o povo teve quando ele se foi o maior choro que teve, de tanto amor que ele trouxe pra gente nisso. Então esse conceito de a gente tentar resolver em casa é muito para que a gente tenha a paz
entre o povo e a gente consiga, obviamente, estar mais unido. A gente sabe que um povo que foi tão perseguido não estaria de pé se não fossem alguns segredos aí que a gente pode abordar mais pra frente. Mas voltando, então ele aprendeu muita coisa de como você resolve conflitos, todas as situações, todas as leis, e isso ele foi passando então depois para as gerações seguintes. Então a gente tem a Torá escrita e os livros que são baseados nisso. Você tem a Torá oral. E aí você tem a mística judaica, que é a Cabala. Tá? A Cabala, ela sempre vai se basear no Velho Testamento e nos livros que a gente tem. Não é apartado. O que sim é um estudo muito elevado, que conta que a primeira parte, né, isso aqui, há mais ou menos 300 anos atrás, veio um grande rabino que é do movimento que eu sou, é o movimento Chabad Lubavitch. Então, o primeiro desses rabinos, ele trouxe um livro que ele levou também 20 anos para escrever, chamado Tânia. Esse livro, ele é uma forma condensada da Cabala, de como a gente consegue entender as coisas sem pirar. Então ele vai falar pra gente como é que funciona os mundos, a nossa alma, os anjos, todos os atributos, a bondade, a severidade, a beleza, enfim. E o principal, como você cumpre os preceitos em alegria. A função da Cabala é trazer toda essa parte de alegria, de você fazer as coisas com muito amor e não somente pelo temor de que alguma coisa catastrófica pode acontecer com você. Como a gente falou muito aqui, mas quando você não faz, vai pagar. Vai, mas até o pagamento que tem, ele tem algum motivo e ele pode trazer alguma coisa para o bem. Eu contei a história da roda da fortuna. Ou seja, se você simplesmente olha que o cara perdeu tudo e mendigou, você ia falar o quê no meio do caminho? Que droga, que porcaria. Desistir de tudo. Mas não, tudo tem um motivo. Então, basicamente, Cabala vem de receber e de você conseguir receber toda essa parte mística, que vai te explicar que a tua fala tem poder, que o teu pensamento tem poder, que a tua ação tem poder. Qual que é o poder de cada coisa? Qual que é o peso disso no mundo? E aí você vai, então, tem a numerologia judaica, que é o que você falou também. Ou seja, as nossas letras, como elas são letras sagradas, que estão dentro de um livro sagrado, elas têm números, elas têm sua própria força. Como a gente também falou, que você tirou uma letra do nome de Abrão, você tirou e trocou uma letra do nome de Sará, e tudo isso muda muitas coisas no mundo. Então, óbvio, é um assunto que requer um estudo muito grande. Caiu na moda, né? Então a galera curte falar cabala, e fala cabala disso, e sei lá o quê, então eu vou tirar meu nome. Calma. Eu, pelo menos, eu sou um cara eu gosto de ser mais pé no chão, eu não gosto de marketizar tanto isso, e eu digo que no nosso dia a dia tá muito da cabala. Quando você faz o bem, quando você fala o bem, quando você pensa o bem, você já está automaticamente trazendo boa parte dos conceitos cabalísticos para sua vida e para o seu dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas me veem na rede social, Rabino, por que sei lá o que isso e aquilo? Começa a fazer perguntas que, né, primeiro, não dá nem para responder. A galera às vezes acha que eu vou, dar a aula inteira da Torá em uma resposta lá Na DM. Não dá, entendeu? Direct. Não vai fazendo isso no direct, né? Sem pagar, não, brincadeira. Não tô... Eu não tenho curso online, não cobro nada, era só pra brincar mesmo, gente. Mas é porque realmente não dá tempo, às vezes, de você conseguir e ficar escrevendo também todas as respostas é difícil. Mas o melhor conselho, eu sempre falo isso pra todo mundo, você tem que ser um cara gente boa. Sabe que um conceito judaico que é o mais importante que fala? É ser um mensch. O que é um mensch? Isso é em Yiddish, né? O dialeto que que o judeu, ele ainda alguns falam hoje, mas muito da Europa. Mas ser um mensch, traduzindo acho que de uma forma simples, é ser um boa praça, ser um cara gente boa, fazer o bem. Então, Bezerra da Silva falava, né? Se o malandro soubesse como era bom ser honesto, ele era honesto só de malandragem. Isso mesmo. É isso aí. Definiu. Então, é isso. Aí a gente às vezes começa. Não, então, peraí. Meu nome é Pessa, se eu colocar Pessarreira. Não, cara. Eu nem tenho conhecimento pra isso. Não é minha praia. Muitos tentaram estudar o Zohar, que Existe isso, mas tem que ter muito cuidado. Existe, mas não é tem que assim. ter muito cuidado com isso. Eu queria, assim, antes da gente... Porque se você coloca uma letrinha errada, ferrou.
Mas o que mais te impressionou, assim, ou sobrenatural, ou evento que ocorreu relacionado a cabala, ou relacionado à prática, que você viu assim, cara, eu sei que você vai falar, eu vejo isso o tempo todo, né? Mas, assim, se você fosse classificar um evento, porque uma coisa que eu falo muito, eu falo até com o time, é que eu sou nerd, né? Vocês percebem que eu leio, eu estudo muito. E eu não me considero um cara inteligente, me considero um cara esforçado. É, só que em eventos que acontecem, que a gente consegue contextualizar esse conhecimento, tangibilizando ele de maneira prática, né? Então, assim, a gente falou sobre a prosperidade, a gente falou sobre o número dos Nobels e tal. Cara, nenhum outro povo, historicamente, Proporcionalmente. ocorreu tantas histórias de tentativa de extermínio e não conseguiram, né? Ah, foram os nazistas. Não, cara, nazistas já é lá no final da história, teve muito mais do que isso, né? As cruzadas. As cruzadas e tal. Mas assim, cara, se você fosse classificar um evento que mais te impressiona e você fala assim, aqui eu vejo o sobrenatural, ou aqui eu vejo a mão de Deus. Então, você definiu bem, eu não vou nem falar você quer da minha vida pessoal ou da história judaica. Da sua vida. Da minha vida pessoal, falar uma coisa só, eu vou estar diminuindo. Eu vou tentar trazer alguns pontos assim, tipo bullet points, tá? Ainda mais que você tem uma catarse também, né? Que a gente tava Então, contando antes, eu não fui que religioso, eu não é. fui ortodoxo minha vida inteira. O termo religioso, acho que todo mundo que tem uma religião dentro dele, ele é religioso, e quem sou eu para julgar a religiosidade de alguém? Eu gosto de usar o termo praticante ou ortodoxo, porque, de novo, isso aí é uma coisa mais pessoal, né? Então, cada um sabe também aquilo que ele cumpre, da forma que ele cumpre, com o coração que ele coloca. Vamos lá. Então, eu não fui a vida inteira. Eu tenho, né, alguns momentos da minha vida que eu vi muito claro isso. Quando eu decidi casar, quando eu conheci a minha esposa, foi realmente uma coisa assim, muito forte, onde, primeira vez que eu a vi, eu tinha certeza que eu ia casar com ela, e realmente a coisa aconteceu, e tiveram, enfim, várias situações. Ela era um pouquinho mais velha que eu, ela não queria sair, e eu, obviamente, eu recorri também. Ela falava assim, não, você é um cara muito legal, eu quero ser seu amigo. Eu falei, mas não quero ser seu amigo, eu já tenho muito amigo. Não preciso... tem que dar uma jogada, né, gente? Nunca seja o melhor amigo de uma mulher que você realmente quer casar, não dá certo isso. Funciona. Tô errado? Não, tem que ter um charme, né? Mas foi um momento também que eu me conectei muito com Deus, que eu recorri ao meu líder, que é o Rebbe de Lubavitch, que é o grande sábio da nossa geração, e eu tive momentos e respostas muito claras sobre como eu tinha que agir, como que seria ela, e realmente a coisa aconteceu, uma história que dava para fazer um filme super bonito de Hollywood, de como realmente a coisa foi, aconteceu e tinha que acontecer. Essa acho que é uma parte. Eu vi a minha família, a gente prosperou muito, né? Meus pais tinham uma empresa, estavam muito bem, a gente perdeu tudo. E a forma como tanto meu pai quanto minha mãe, depois eles se separaram, mas como eles deram a volta, como eles mantiveram, cada um do seu jeito, a sua fé. Perdi meu pai faz alguns meses. E as coisas que eu vi, que a gente acaba vendo, né, certas intimidades, certas coisas depois que eles se vão. Então, certos exemplos do meu pai, de como ele era correto na justiça social e várias coisas como ele fazia, isso também me mostrou. E meu pai foi embora com a maior comissão. Meu pai era representante. A maior comissão que ele já teve, ou uma das maiores que ele teve, foi o último mês que ele trabalhou 12 dias, porque ele internou e depois não voltou mais. E eu vi que por muita coisa, da forma como ele fazia, como ele tratava as pessoas, e o retorno que eu tive das pessoas, porque eu peguei o celular do meu pai, eu não queria atrapalhar os negócios, o dono da importadora é um amigo, então eu falei, eu vou responder, vou encaminhar todos os negócios para a empresa. Então, para mim, isso aqui também foi uma coisa muito forte. Enfim, eu tô tentando responder muito na parte que você quer, porque como você falou, eu vejo em todas as coisas. Eu vejo como eu faço a gestão da minha sinagoga, quando eu precisei de alguma coisa. Quando eu decidi assumir que eu ia ser o rabino da sinagoga, eu não tinha nenhum rolo de Torá próprio para uso. A sinagoga era muito antiga, ela tinha infiltração, tinha entrado infiltração na arca sagrada, todos os rolos estavam cheios de mofo. E como eu fui conseguindo a doação de cada rolo novo que eu tinha, também é milagre atrás de milagre. Ou seja, quando você faz o bem,
quando você se conecta com o que é o certo, a coisa acontece. Então, eu tô te falando do meu relacionamento com os meus pais, do meu relacionamento com a minha esposa, do meu relacionamento como rabino. Posso te contar da minha empresa. Posso te contar quantas vezes eu bati na porta de algum fundo e falou, não, não. Posso te contar quando o investidor virou para mim e falou, cara, eu acho que você tem que fechar. Para. É melhor você parar agora, a gente vai ser bonzinho com você. Relaxa, cara, só resolve aí os problemas e vai pra cima. Não, não vou parar, não vou fechar. E cada vez que eu tive a decisão certa e que eu respeitei as pessoas que estavam do meu lado e que eu acreditei no meu propósito, as bênçãos aconteceram, inclusive recentes. E, assim, coisas uma maior do que a outra. Então a gente. Eu venho de uma participação no Shark Tank, onde todo mundo achou que eu ia para um caminho, depois eu decidi para um outro caminho, e eu fui nesse outro caminho. Não foi fácil num primeiro momento, a gente mudou todo o nosso modelo de negócios. Só pegar o último ano, um ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Então, Aconteceu de tudo. logo depois de uma pandemia que para o meu negócio ela foi boa, mas se você também for pensar, eu migrei para um B2B para vender para empresas, algumas coisas assim. Então, tem uma certa instabilidade em várias coisas acontecendo e a gente conseguiu pivotar e fazer muita coisa. Então, de novo, a fé que eu tive, que aí eu acho que é o que o Bruno falou, tá? Eu vou tentar conectar com aquela primeira resposta. Sim. Não é o Pêssar. Não acho que eu sou. De novo, eu não tenho nenhum poder profético, eu não sou nada além de mais um judeu num bando de loucos, corintiano, é nóis, é tudo mais. Mas eu tenho muita fé. Eu acredito que tudo é de Deus. Quando eu preciso de uma força a mais, o que que eu faço? Aumento na caridade, aumento nas coisas boas, aumento na minha dedicação comunitária, me coloco mais perto da minha família. Porque a bênção tá nisso. Se você acha que a bênção no teu negócio, no seu dia a dia, é você trabalhar mais, esquece. Esquece, porque aí você acha que você é Deus. Não é o que o Bruno falou da prosperidade. Não, eu preciso de mais tempo. Não, você não precisa de mais tempo. Eu preciso fazer mais. Como eu vou fazer mais? Até com menos, dá pra fazer. Cara, muito impacto. Cara. O que Muito acontece? impacto, não é? Se você acha Muito que impacto. se você acha que está tendo resultado pela quantidade de trabalho que você executa, você está limitando a Deus, então você deixa de ter prosperidade. Deixa eu te contar uma história, depois eu quero que você conte aquela dos 7. Boa, Tá. certo. E é 7, né? Tu reparou? 7. Mas 7, você Falou perguntou só a sete. pessoa aqui, 7 é por causa do Shabat, que é o dia do descanso, que é um dia extremamente importante pro judaísmo. Tá? Mas, por exemplo, você vai pegar o 8. O 8 representa o número Infinito. sobrenatural, É. o infinito. Então eu quero bênção sobrenatural. Escuta essa. Eu trabalhava numa empresa, né? Foi nessa empresa que eu aprendi a montar máquina de vendas, que eu tive o conhecimento que é o que me faz, né, ser meu ganha-pão hoje. E eu era o cara que mais trabalhava, eu tinha uma participação. Os donos da empresa tinham feito um acordo comigo de me dar um percentual. E a empresa começou a crescer, crescer, crescer. E eles mudaram de ideia. Eles não queriam. A gente combinou 10%, eles queriam me dar 2%. E eu era o cara que menos ganhava. E, tipo assim, eu não tinha horário, não tinha nada. Era sábado, domingo, feriado. E tinha uma pessoa que trabalhava nessa empresa que era uma menina muito humilde, né? E tinha surgido para ela a oportunidade dela comprar a casa dela. E faltava um valor relevante, né? E ela falou, poxa, eu tô orando a Deus, eu não sei como é que eu vou fazer e tal. Aí eu cheguei pra minha esposa, e minha esposa, ela que cuida da toda a ponta financeira, né? O dinheiro, ela que olha, ela que toma conta e tal. E a minha mulher, assim, ela é extremamente controlada e ela não, você não quer gastar com nada e tal. E eu falei assim, amor, a fulana me contou isso aqui. O que você acha que a gente tem que fazer? Ela, dá os dados bancários. E a gente fez. Cara, nessa mesma semana, eu recebi uma proposta para ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava, com equity, com tudo. E aquele ali era exatamente o dinheiro que a gente tinha na conta. Saca? Só que, tipo assim, a gente não discutiu. Eu não tentei convencer ela, sabe? Eu apenas compartilhei a informação, só que Deus colocou no coração dela a mesma coisa que tinha colocado no meu, entendeu? Então, assim, nessa hora eu falei, cara, não tem como você. Engraçado que Hashem, Deus, ele tem um momento que ele fala, me testa, né? E é com isso. A única ocasião que a gente pode Pode. testar Deus, não que a gente deve, Uhum. é quando você faz a doação. É que assim, podemos entrar nisso, a gente fala de tzedakah. Tzedakah é traduzido como caridade de forma errada. O certo é justiça. Então, existe a justiça
social que a gente faz, e ela pode ser desde alguém te pedir um dinheiro para poder comprar uma casa, uma pessoa idosa que precisa de uma ajuda para atravessar uma rua, enfim, você falar uma palavra de conforto para alguém que está num momento de dificuldade. Tudo isso é uma forma de você fazer justiça social e de você fazer o bem pro próximo. Isso é uma coisa. Até transmitir conhecimento também. Tudo. A gente aqui, nesse momento, que a gente poderia teoricamente estar trabalhando, e quando a gente fala de hora, pô, tô perdendo meu tempo, podia estar fazendo negócio? Não. Eu tô ganhando, porque eu tô no meu momento de fazer uma justiça social, de passar para as pessoas. Às vezes alguém, sabe quantas vezes alguém me fala assim, eu precisava ler isso, eu precisava escutar aquilo, Não, eu cara, posto direto na minha rede Muitas social. vezes. diversas coisas que foi falado aqui foi pra mim, tá? Não acho que foi pra vocês, não. Tenho certeza Mas você sabe que absoluta isso é um foi pra mim. conceito cabalístico que quando a gente tá num lugar e a gente fala alguma coisa, a gente dá alguma resposta, muitas vezes é pra gente. Então, se era pra você, também era pra mim. Posso te contar um negócio? Há 2 meses atrás, não te conhecia, né? Eu fui convidado para um podcast e eu gravei e tava contando sobre a máquina de vendas que eu tava criando. Caraca. E a gente tá aqui hoje e eu tô conhecendo o cara da máquina de vendas. Caraca. Entendeu? Então, assim, por quê? Como foi? O que ia acontecer? Não sei. E por que eu falei sim? Eu ia viajar um dia depois. Eu tava assim, com a cabeça no congresso O cara casa rabínico. amanhã. O cara casa e tá aqui. Louco, completamente louco. Depois fala que rabino é louco. Mas assim, eu tô te falando isso que a gente não sabe o quando vem cada coisa. Mas o conceito é o seguinte: então, justiça social é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Como eu te falei, se eu vejo alguma coisa que precisa de conserto, eu preciso pôr minha mão e eu preciso consertar. Minha mão pode ser através da minha fala, pode ser através da minha alma, pode ser através do meu dinheiro, pode ser uma coisa assim. E existe fazer Deus sócio do seu negócio. Como é que funciona isso? Tá escrito, que é o teste que o Bruno falou, que a gente tem que dar 10% daquilo que a gente ganha. E aí tá escrito, dê o dízimo para que você enriqueça. Por isso que a gente pode, que tá escrito que esse é o único preceito que a gente pode testar Deus para ter um retorno aqui. Porque a gente fala que o retorno de uma boa ação é uma outra boa ação, que leva a uma outra boa ação, e que basicamente, quando eu chegar no mundo da verdade, eu vou estar lá, ó, no verde, não vou ter cheque especial para pagar, e realmente eu vou ter feito a minha função aqui nesse mundo. Basicamente é isso. Então, um ato bom leva um ato bom, que leva um ato bom, que obviamente me ajuda a ser uma pessoa melhor e cumprir minha missão nesse mundo. Porém, quando você faz a doação, sim, essa é uma hora que você fala, pô, Deus, eu tô cumprindo tudo bonitinho, por que que aconteceu? Óbvio, eu contei do meu pai dava muito e acabou perdendo, e depois foi com toda a dignidade que ele merecia, de inclusive, não chegou a ter o que ele tinha, longe disso. Mas ele se refez em tempos, imagina um cara de 60 e tantos anos, que não consegue mais emprego em lugar nenhum do jeito que tinha, que o mercado é muito cruel com o pessoal mais velho. E ele foi lá, ele foi embora sem dar uma despesa para mim e para meu irmão. Nada, muito pelo contrário. Então, assim, e alguém que passou muita dificuldade, muita mesmo. Então, quando a gente faz o certo, quando a gente dá o dízimo, quando a gente faz tudo isso, e isso vem do judaísmo, que às vezes a gente escuta o pessoal falar, isso aqui realmente está ligado com o judaísmo. Isso muita gente conhece, talvez seus ouvintes, quem não conhece, tem um segredo aí também da prosperidade. Quando você está no momento de mais dificuldade, e um caso de que faz isso é o seu Elihorn da Cirela, dá 20%. E eu conheço casos de pessoas que estavam no pior momento. E um deles, eu estava num jantar que eu organizei semana passada para a comunidade judaica. Tava o Fernando Sigal da Reserva. A gente chamou ele para ser... Nandão, adoro. Nandão, Ele ele é é... incrível, cara. Nossa, olha, eu sou fãzaço dele. Nossa, e a humildade dele, Uma- cara. Uma Eu simplicidade tava desse conversando, cara. explicando pro Rony a máquina de vendas, aí ele virou pra mim e falou assim, cara, você pode explicar um pouco mais devagar? Porque eu não entendo rápido. E o cara é bom. Não, o cara é gênio, criou software, criou um montão de coisa lá na ideia. E ele contou que no momento mais difícil, ele contou toda a história assim também dele. Ele hoje é um cara bem ortodoxo, a barba dele é maior que a minha. Sim. E ele conta que ele seguiu esse conselho no momento mais difícil e que foi isso que ajudou muito ele no momento que ele mais precisou. Então, assim, o negócio é o seguinte, a equação, ela é muito fácil. A gente gosta, muitas vezes, de pegar certos conceitos que a gente não conhece a fundo e colocar na nossa vida. Você, por exemplo, você vai picotar conceitos teus, colocar na tua rede social. Mas se a pessoa quiser realmente ter o melhor teu, ele vai sentar com você, ele vai te contratar,
vocês vão trabalhar juntos. Concorda comigo? Perfeito. Algum corte seu que tá na rede social é mentira? Não. Tem conselhos bons lá dentro? Com certeza absoluta. Mas eu vou virar um expert seguindo Reels teu? Eu vou saber o que você sabe só pelo seu Reels. Você é um idiota e colocou tudo lá. Entendeu? Eu não posso Mesmo fazer. se eu quisesse, não Mas não Não dá. funciona assim. Entendeu? Quer dizer, Aí então, como- mas como que você pagaria essas contas? Não funciona dessa maneira. Então, quando a gente fala de cabala, desculpa, assim, é mais ou menos a mesma coisa. O pessoal gosta, não é o teu caso, não é aqui que a gente tá falando que aqui é um bate-papo, mas eu só tô trazendo porque eu sei que às vezes as pessoas querem sugar muito. Então, assim, a melhor coisa, a cabala é receba, né? Como diria o nosso amigo Luva de Pedreiro, receba para fazer o mundo um lugar melhor. Faz isso, tem alegria, faz o bem. Isso é cabala. Eu não sei se eu frustrei alguém com Não, isso, tá? Mas Não, que foi a melhor não. resposta. menos é mais. Mas assim, eu queria fechar com uma história do Bruno. Engraçado que eu não tava lembrando disso. No momento não lembrei, né? Ontem eu tava na igreja. E aí veio o momento do dízimo, né? E aí minha mulher foi pagar. E eu falei, ó, paga porque o mês foi bom. Tá? Aí quando ela botou a quantidade zero ali que eu olhei, eu falei, meu Deus. E eu lembrei, cara, agora conversando aqui, de que cara, sei lá, uns 10 anos atrás eu orei pedindo que esse valor fosse o meu dízimo, sabe? Só que eu nem ganhava esse valor nessa época, entendeu? Uhum, Então, uhum. o que eu dizimei ontem foi uma oração que eu fiz há mais de 10 anos de um valor que eu nem sabia o que era ganhar ele. Uhum. Tu vê como é que é. Cara, e assim, tudo começou por causa dessa história. Eu queria que você fechasse contando essa história. Boa, boa. Só pra E terminar. você tangibiliza tudo que a gente tá falando com ela. Imagina, que é isso. Eu acho que o legal também para falar um pouco da Kabbalah é que as pessoas às vezes acham que é um pendrive que você espeta, sei lá, aqui na orelha e passa todo o conhecimento para a cabeça e não é assim. Quando a gente quer realmente fazer a diferença na nossa vida, a gente precisa primeiro fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Quando você faz isso, isso te traz um aprendizado que é teu. E quando te traz esse aprendizado, te cria um recipiente para você receber as bênçãos, né? Então, eu, quando ainda jovenzinho ali, nos meus 13 anos de idade, eu resolvi ser um empreendedor meio que ambulante, né? Famoso camelô. Só que eu fui fazer isso porque eu estava preocupado com outras pessoas. 13 anos de idade. Até me preocupo falar isso, as pessoas me achar que eu tô querendo ser um cara sobrenatural, um cara altruísta. Não, sou um cara cheio de defeitos, né? Mas eu percebi que quando eu me preocupava com o próximo, algo me vinha mais de conhecimento. Então, isso se tornou meio que um vício, né? Fiquei viciado nisso, porque eu fazia muita bondade, acabava fazendo, não às vezes com dinheiro, mas o que mais acontecia era realmente um companheirismo, com uma parceria, com um ensinamento, ou eu aprendendo, ou eu ensinando, enfim. Então, minha mãe inclusive está aqui, né, esperando aqui, ela está aqui, ela me chamou para trabalhar junto com ela tinha recebido uma situação lá e eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. Com 13 anos de idade eu já pensava nisso. E eu tinha o objetivo de ajudar algumas pessoas. Então comecei a trabalhar como camelô, lá no Ceará, na rua Liberato Barroso 307, centro da cidade, lembro demais. Coincidentemente, a entrada lá da rua tem a Magen David. É, Estrela de Davi. Estrela de Davi. E lá foi onde eu comecei a sentir um pouco como que funciona o mundo, né? Tipo assim, são leões querendo te engolir todo dia e você tem que se desviar dele. E detalhe, sem perder a tua essência, sem perder a tua ética, a tua moral. Mas sendo sempre muito esperto. Então, aquele cara quer me pegar, mas eu vou fazer de conta que ele não sabe que eu tô sabendo que ele vai me pegar e você vai se virando dessa forma. E aí vivi um período de 13 até os meus 21 anos de idade, lá em Fortaleza, onde eu decidi, tropecei pra caramba, tropecei muito, e onde eu decidi realmente vir para São Paulo. Vou vir para São Paulo, vou para São Paulo passar uns dias. Tinha decidido morar ainda.
Quando eu decidi vir, cheguei em São Paulo, passei uns dias para refrescar um pouco a cabeça, ver alguma coisa nova. Eu fui convidado para ficar aqui, para morar aqui, trabalhar aqui e morar aqui. Então, o que que eu fiz? Eu já tinha um negócio relativamente bem sucedido lá e falei, mãe, é tudo seu. Tudo seu. Eu vou com nada para São Paulo, tá? Tudo seu. Inclusive, o que tem de apagar, tá? Você tá pegando aqui, daqui em diante, marco zero, segue a senhora. Tá, tá aí, ela tá aí fora para até confirmar isso. Então, eu fiz isso. Então, eu vim para São Paulo com zero. Na verdade, negativo, né? Como tem uma história do Donald Trump, que ele tava na limusine dele, tinha levado um prejuízo, tava com 2 bi negativo, ele olhou para um cara na rua e falou assim, aquele cara é mais rico do que eu. O cara tá com 2 bi negativo, cara, né? E daí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a enfrentar algumas situações aqui em São Paulo bem difíceis mesmo, mas é aquilo que eu falo. Eu lembro de tudo, mas não me tem cicatriz nenhuma. Tipo, não tem marca. Mas lembro de tudo, de cada detalhe. Tipo, daí, eu comecei a trabalhar, voltei pro, entre aspas, camelô. Comecei a trabalhar com um cara aqui em São Paulo, um cearense também, que o cara comprava leilões da Receita Federal. Acho que ele era um camelô gigante. Comprava de tudo na Receita Federal e revendia. E lá eu aprendi muita coisa do que profissionalmente de negócio, de compra e venda, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, abordar, tipo, tentativa e erro, na raça mesmo, né? Então aprendi muito também nesse período que eu vivi no Brasão aqui em São Paulo, né? E aí quando foi um belo dia, fui trabalhar numa indústria, numa distribuidora de produtos químicos, aprendi pra caramba. E aí, para encurtar um pouco mais a história, que senão vai ser muito longa a história, pretendo escrever um livro sobre isso aí, mas eu queria até escrever esse livro sem colocar meu nome, sem colocar personagens fictícios, para que isso não pareça uma coisa que vai me enobrecer, que vai me trazer, tipo assim, poxa, contar minha história em vida, não. Eu queria fazer uma coisa diferente porque tem muito ensinamento aí. E é isso que eu gostaria de passar para as pessoas, né? Os ensinamentos. Então, eu tive o meu penúltimo negócio, tive uma parceria com o pessoal, enfim, por algumas razões, não deu certo e, enfim, tive um certo prejuízo, saí do negócio sem nada, absolutamente nada, negativo na verdade. Mas com a fé de que eu precisava criar um do zero, mas aí agora era com a Hashem, com Deus. Então, no dia 27 de dezembro de 2019, eu resolvi criar a Chipman, que é a empresa hoje que eu atuo. Eu tenho outras empresas também, tenho uma financeira, tenho uma transportadora também, enfim. E aí resolvi criar a Chipman, que é uma empresa de importação e distribuição de matérias-primas. A gente atua no segmento industrial, vendemos matéria-prima para indústrias. Cara, dia 27/12 saiu o CNPJ. Primeiro mês, fraquíssimo. Tive um retorno, sei lá, de R$2.000 de retorno líquido, o lucro líquido. Mas no segundo mês, no terceiro mês e no quarto mês, eu recebi um aporte de um grande sócio meu, um sócio gigantesco chamado Deus, que ele viu que estava preparado para poder seguir. Então, assim, é impressionante como você ter persistência, saber o que tu quer da tua vida. E detalhe, quando alguém disser para você que você é um sonhador, saiba, você tá no caminho certo. Porque isso eu vi diversas vezes, muitas vezes, muitas. Você é um sonhador. Para com isso, pisa no chão e vai. Cara, sonhar. Eu escuto muito, você é maluco. Sim, mas sonhar, cara, te traz insight. Você fica imaginando como você vai resolver aquilo, como você vai fazer aquilo. Nossa, se eu trouxer esse produto, vou fazer aquilo. Tem um vendedor que tá de bobeira no mercado, esse cara pode agregar e tal. Então, sonhar vai te trazer como montar aquilo que você precisa fazer, de como estruturar aquilo, né? São as planilhinhas lá da Growth lá que você vai preenchendo. Então, quando você sonha, você imagina uma coisa.
Qual a primeira coisa que você vai fazer, por exemplo? Se você pode pensar, você pode fazer. Onde que começa Você vai construir uma casa. Qual o primeiro passo que você vai fazer? Fundação. Não. Imaginar Você como tem é que a imaginar como é a Boa. casa. Tem a Vai planta. Você vai imaginar como é a casa pronta. Aí você vai dizer, eu quero um telhado vermelho, mais baixo, mais alto. Aí sim que você começa. Aí você faz fundação, você faz tudo. Você primeiro imagina ela. Tá, mas conta como aconteceu esse aporte. Cara, vamos lá. Durante os 2016 até 2019, eu realmente enfrentei um desafio na vida que foi muito importante. Muito importante. Foi um desafio que não me trouxe resultado Mas te financeiro. preparou. Não me trouxe resultado financeiro imediato. Mas me preparou e eu vou te falar, eu sou até grato por algumas pessoas que se envolveram comigo nesse período e que por alguns olhares, se você olhar seco, foram pessoas de alguma forma não legais. Mas no fundo, Estavam sendo usados. sem dúvida. Por isso que eu falo que tem a mão de Deus. Obviamente, sempre fui muito assim preocupado em saber um pouco mais, entender de uma legislação, entender, mas isso que é criar o recipiente para poder receber as bênçãos. Você ficar parado pensando que vai chegar, vai cair do céu para você, não vai. Você tem que criar o recipiente, você tem que fazer network, você tem que sair de casa para trabalhar, você tem que pôr a roupa, sair de casa para trabalhar. Então, de 2016 até 2019, eu realmente saí de casa para trabalhar, eu realmente levei porrada, aprendi muito, segui, e no dia que ficou claro para mim que eu não deveria mais estar nesse penúltimo negócio, foi também um dia que eu parei e pensei assim, nossa, não vou brigar. Não vou brigar por dinheiro, por nada. Eu vou levar isso aqui como aprendizado. E quando eu virei essa chave, realmente, aí eu comecei realmente, assim, parece loucura, mas eu comecei a sentir uma energia diferente. Por quê? Porque eu tirei qualquer mágoa que tinha dentro de mim, entre aspas, tirei fora, e aí começou a vir a prosperidade. Em 3 meses, eu fiz. No segundo mês de empresa, do fevereiro, março, abril e maio, eu fiz aproximadamente 7 milhões de reais de resultado. Conta. 7 milhões de reais. Como isso aconteceu? É milagre. É milagre de Deus. Milagre. Aí o que acontece? Você vê como que. Não, mas conta. Conta. Tá bom, vamos lá. Porque assim, sabe o que acontece? Isso vai virar um corte pro TikTok e pro Instagram. Eu já estou vendo os comentários. KKKKKKKKK. As pessoas vão falar, mentira. Né? Daqui a pouco ele vai falar uma arrasta pra cima e compra o meu curso. Sim. Foi assim. Eu tava tão convicto que eu tinha que sair da empresa antiga e montar a minha, que aconteceu tudo isso. E aí, outra coisa que fique para todos aqui, para todos vocês. Ética, honestidade, isso te leva a níveis fora do comum. Falando sério. Te leva a níveis fora do comum. Se não fosse a minha ética e minha honestidade, que eu trabalho isso todos os dias para que a gente não falhe, porque as tentações são muito grandes. Né? A gente está envolvido em diversos negócios. E outra coisa que eu trabalho mais ainda é para não deslizar sem querer. Às vezes pode acontecer uma coisa que você não está nem sabendo o que está acontecendo. O teu negócio é tão grande. Você não consegue conduzir uma coisa ou outra. Às vezes então você tem que deixar todas as arestas fechadas. Final de janeiro, finalzinho do primeiro mês de funcionamento da empresa, me liga um parceiro de negócio e fala, Bruno, cara, pandemia batendo lá na China, tô precisando de máscara para mandar lá para China. Eu falei, tá, mas o que você precisa de mim? Preciso da tua ajuda. Cara, se você quiser que eu faça o processo de exportação, pode contar, minha empresa tá prontinha, tudo bonitinho, toda a documentação na Receita Federal, eu exporto tudo para você, sem problema nenhum. Zero problema. Por que eu falei isso? Porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar máscara, bancar e entregar. Eu não tinha. Não tinha mesmo. E aí, ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou cuidar da compra
de onde comprar, de quem, fazer tudo. E aí, quando tiver tudo definido, eu faço o câmbio para você. Você faz os documentos de exportação e me manda. Quanto você quer por isso? Eu chutei lá um número, não lembro mais, era 10, 15%. Me dá 15%, mas, cara, eu vou te falar, se você chegar para mim e falar assim, Bruno, eu vou te dar 2% de ganho sobre essa exportação. Falei desse jeito para ele, pro Rodrigão, Rodrigo Nassif. Ele é prova viva. Para mim tava tudo certo. E aí ele falou, não, então vai ser 15% o teu ganho. Tá bom. Chegou no dia que ele fez o câmbio para mim, para minha empresa. Você já tinha achado o fornecedor? Ele tinha achado. Tá. Eu só ia cuidar de documento. Ia preparar a documentação para exportar para a China. No dia de fazer o pagamento para o fornecedor aqui, o fornecedor simplesmente fala, não deposita o dinheiro porque seu pedido está cancelado. Seu pedido está cancelado. Detalhe, a gente estava comprando a máscara por em torno de R$10 a máscara. Cada uma. E aí... E já ia ser uma grana boa, 15% pra você, né? Sim. Tinha mais ou menos... O pedido era 500 mil máscaras, mais ou menos. Então, já ia entrar uma bela de uma grana. Né? E eu tava contando com isso, porque eu já tava fazendo assim, ó, com essa grana eu vou poder comprar um container X lá da Índia, de um produto químico específico que dá para me fazer dinheiro com ele. Tava tudo na minha cabeça já arquitetada, né? E tem até um dizer que quando a gente planeja, Deus dá risada daí. Né? E aí, cara, e dá risada mesmo, né? Porque, tipo, eu tava planejando que com aquele lucrinho, entre aspas, eu ia comprar um produto lá na Índia. Ia vender, mas ia ser sofrido, ia dar pra, sei lá, 2, 3 containerzinhos e pá. E Deus deu risada disso. Deu, porque chegou, o pedido tá cancelado. Cancelado o pedido. Eu falei, o Rodrigo ficou louco. Bruno, não posso. Não posso. Os chineses já mandaram o dinheiro, já tudo, tá tudo aí. Eu falei, calma, Rodrigo. Eu não fiquei nervoso em momento nenhum. Eu falei, calma, Rodrigo. Tenho uma ideia. Aí eu liguei para um amigo da época que eu participava de leilão da Receita Federal, que ele tinha uma fábrica de máscara. E aí, quando eu liguei para ele falou, pô, tenho ainda as máscaras lá e tal. Tá com meu cunhado, vai lá, fala com ele. Tá bom, vou lá. No dia seguinte eu fui. Enfim, para resumir a história. O cara falou que eu era amigo do cunhado dele e chegou para mim e falou assim, ó, não posso te cobrar muito. Vou te cobrar um valor justo, mas eu também preciso faturar. Vou te cobrar R$1,40 na máscara. E aí você vê o que você pode fazer. Eu falei, não, você vai fazer o seguinte. Vamos fechar aqui e R$1,90 e você trabalha só pra mim. Travei o cara de todos os lados. Consegui suprir todos os pedidos da China, pedidos da Inglaterra, pedidos dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Eu consegui me capitalizar muito rápido. Ou seja, eu recebi um grande aporte. Como que chama Aporte divino, pô. um grande aporte para poder seguir. Hoje, vamos fazer 3 anos agora, dia 27 de Chipman. Hoje a gente está entre as maiores empresas de distribuição de produtos químicos. Então, assim, é tão louco tudo isso, porque esse aporte não veio com produto químico, que é o que eu trabalho, que é o que eu gosto de fazer. Uma coisa nada a ver, né? É uma coisa que tem a ver com pandemia, tipo assim, com acerto, digamos assim, com acerto. E o que é mais legal de tudo, cara, isso não mudou minha cabeça em nada. Não me deixou, tipo assim, nervoso. O que eu vou fazer agora? Nossa, como assim? Vou comprar um Big de uma parte. Não. Foi tudo para produto químico. E quando acabou, assim, tipo, tava no teu coração que era o tá momento. aqui, meu filho. Era isso que É eu isso, tinha preparado pra exatamente, você. sem dúvida. Não tenho dúvida. É tanto que eu cuido da minha empresa, cara, escrupulosamente com cuidado. Porque esse mérito, ele não é meu. Me esforço. Eu tenho que estar muito bem antenado no meu negócio. Porque se eu não tiver, eu não estou cuidando do que é de Deus. Então, mais do que muita gente, eu tenho que fazer a justiça social. Porque não é meu. É de Deus. É um instrumento. Entendeu? E aí, para fechar legal, por que eu te procurei? Por que a gente se encontrou? Eu sempre fui um cara muito curioso de tudo. Tipo assim, procurei quem são os maiores expertos em vendas no Brasil.
que são o maior expert em borracha, em produto X, em tinta e tal. Eu estou sempre procurando isso porque eu quero ter mais essência, mais conteúdo para que o meu negócio seja realmente o número 1. Mas o número 1 não pela vaidade, mas sim porque aquilo que eu posso proporcionar para os próximos, para as outras pessoas. Então, esse é a grande Kabbalah. É isso aí. Caraca. O E aí, próximo Léo? prêmio Nobel, ó. Você viu? E aí, Léo? Não é? Olha, eu vou te falar, cara, eu tô. Putz, cara, tá difícil até de terminar. A Júlia já tá mandando mensagem, falando, ó, cara, já estouramos o tempo e tal. Mas tá difícil até de terminar. Gente, cara, obrigado demais pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Tu voou, né, cara? Foi uma aula aqui, Nem cara. sei Tipo, quanto tempo esse foi. podcast aqui eu vou ter que ouvir, rever. Cara, nossa, muito obrigado, cara, muito obrigado. Quem quiser trocar ideia com você, qual que é o melhor canal, como é que te acha, onde que você produz conteúdo e até mesmo a tua startup, né, cara? Quem precisa de ajuda. Vamos lá. Eu tô no Instagram, lá eu trago mais conteúdos judaicos mesmo. Então é Rabino Pessah, P-E-S-S, 2 S de sapo, A-C-H. Tô no LinkedIn como Pedro Kaufmann. Aí já é o nome de guerra mesmo, né? Nome de CEO. Enfim, a minha startup chama Fit Anywhere. A gente tem o prazer aí de levar mais saúde e bem-estar para mais de 10 mil condomínios, para um monte de empresas, em parceria com várias outras. Isso me deixa bem feliz. Só um negocinho, você falou do sonho. Eu quero só para terminar com uma palavra boa. O sonho é muito bom a gente sonhar, mas vou trazer a cabala para você como que faz dar certo. Com 3 conceitos. Marchavá de Buri Maase. Tem que dar essa, o Rabino fala em hebraico. Sonho. Parece bem, mas Autoridade. Marchavá, o pensamento, Dibur, a fala, e Maase, a ação. Um sonho, ele começa num pensamento. Você precisa materializar ele. Como você materializa ele sem grandes riscos? Falando. Conta pra alguém, fala você, escreve, fala com a tua esposa, com o teu sócio, quem quer que seja, fala. E aí você tem que pôr na prática. Quando você tem esses 3 conceitos, o sonhar é bom, ele acontece. Caramba, Bom demais. caramba. Poxa, obrigado demais. Brunão, cara, como é que te acha? Cara, eu não sou um cara muito envolvido em redes sociais. Tô no- O cara é sócio de Deus, pô, você quer o quê, né? Não, Todos nós somos, na verdade. o João do meu time, que ele também ajudou, ele falou assim, ele é igual a mim, parece agente secreto. Mossad. Mas pretendo sim fazer um perfil bacana para poder passar algum conhecimento ali dentro do meu limite, que eu tenho ali pouca coisa, dentro da minha humildade, obviamente. Mas a minha empresa chama-se Tipman, T-Y-P-M-A-N-N, 2 N's de navio. O que quer dizer, tipo? Cara, é uma história longa. Temos tempo? Não, no próximo. No próximo, Vamos da ter que parte ter 2. parte 2. Parte 2, boa. Então na parte 2 vocês vão saber o que quer dizer Aí Tipman. abrimos um loop, hein, Léo? Vocês vão saber o que quer dizer Tipman e também outras coisas legais também que eu acho importante. Tem um pouco aprendizado também disso aí, um pouco de Kabbalah também no nome Tipman. Então, a minha empresa é uma empresa de distribuição de matéria-prima. Você imagina, qualquer produto manufaturado, sei lá, uma capinha. Inclusive, hoje chegou um produto para fazer essas capinhas de celular. Sério? Então, a empresa vem, me compra a matéria-prima e ele vai lá, injeta, põe nas máquinas, enfim. Então, nós atuamos diretamente com distribuição de matéria-prima para diversos segmentos de empresas. Graças a Deus eu posso também falar que tem alguns grandes clientes nossos que, por exemplo, pneus, tem produto nosso lá no meio, entendeu? Muitas indústrias de pneu. Enfim, indústria de artefato de borracha, indústria de tintas, tem uma matéria-prima que a gente, de alguma forma, importa ou compra no mercado local e revende e distribui. Então, é uma operação de comércio puro, né? Que é o que o judeu gosta de fazer. Comprar e vender. É isso aí. Deixa teu e-mail então, pô, os caras mesmo. Então, entra lá em www.tipman.com.br. Recapitulando, T-Y-P-M-A-N-N. Tipman. Boa. Léo, o que você trocar ideia contigo? LinkedIn, Leonardo.alexandre.si. Então, ó, você que chegou até o final, caramba, velho. Você está de parabéns e tenho certeza que a prosperidade vai te acompanhar, né? Amém. Que assim seja. Ó, Imersão Growth Machine é uma imersão onde durante 2 dias você passa com a gente entendendo como funciona a nossa estratégia de vendas, os nossos processos, o que a gente fez para crescer mais 100% ao ano, para atender 8 das 10 maiores empresas de tecnologia. Então, assim, não
perca essa oportunidade. Link para você aplicar e conversar com o meu time tá na descrição desse episódio. Se quiser trocar ideia, thiago.reis.gm, Instagram e TikTok, Thiago Reis Growth Machine no LinkedIn. Foi pra conta, Júlia.